Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cultura e Acessibilidade. Na conversa de hoje nós vamos saber mais sobre o trabalho de Fátima Monteiro, ela que é fundadora da Accessible Tour. Fátima, prazer tê-la aqui. Vamos começar essa conversa dizendo sobre o seu trabalho. O que é que você faz nesse cenário do turismo? Bom dia, Ednilson. Prazer estar aqui. Eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com você. Maravilhoso esse seu trabalho de divulgação, acessibilidade, de um modo geral, e também, principalmente no turismo, né? Que é tão importante. E o meu trabalho é justamente realizar os sonhos de viagem das pessoas com deficiência. Foi para isso que a Accessible Tour foi fundada, né? Eu tenho 30 anos, já mais de 30 anos no trade, e desde 2007 eu fundei a Accessible Tour para atender essa demanda de 45 milhões de brasileiros, né? Que tem algum tipo de deficiência. Ótimo. O que faz, então, Fátima, uma pessoa que dedica a sua vida a realizar sonhos, do ponto de vista prático? Eu tenho um sonho, eu tenho inclusive vários aqui, mas vou poupá-la dessa tarefa. Mas no dia a dia, como é que se dá esse processo, o passo a passo para a realização de sonhos de pessoas, de famílias, de grupos, de empresas? Como se dá isso? Então, Ednilson, a viajar, eu sempre parti do princípio, né, de que para mim viajar sempre foi um sonho. Eu sempre sonhei em conhecer o mundo, outras civilizações, conhecer a história do mundo, onde estão as antigas civilizações. Então, esse sempre foi um sonho meu, né? Eu não sou formada em turismo. Toda a minha realização profissional, ela está baseada na minha prática. Eu sou formada em artes plásticas, né? Tenho formação em coach também, até para lidar com determinadas situações, para poder realizar esses sonhos. E realizar o sonho de viagem de uma pessoa, de qualquer pessoa, né? Mas principalmente da pessoa com deficiência, é simplesmente saber o que ela quer, né? Buscar junto ao nosso fornecedor como realizar isso. Então, a gente tem contratos e contatos ao longo desses 30 anos com fornecedores do mundo inteiro, né? Então, eu tenho fornecedor no mundo inteiro. E à medida que eu fui me especializando no atendimento da pessoa com deficiência, eu comecei a buscar o fornecedor que também fosse especializado, né? Então, a gente primeiro tem que entender o que o cliente quer, qual é o sonho de viagem dele. E depois a gente parte para as etapas, né? Esse checklist das etapas da realização de uma viagem. Então, a gente vai buscar o fornecedor correto, começando com o transporte, né? Pode ser aéreo, rodoviário, marítimo. Depois, a acomodação, né? Que também tem várias categorias, desde uma simples pousada até um hotel 6 estrelas, primeiríssima categoria. A gente tem toda uma cadeia produtiva do turismo, que são os pontos turísticos, bares, restaurantes e os receptivos, né, as pessoas que vão receber esse turista no local que ele chegar.
Então, a gente busca em toda a cadeia produtiva do turismo, pessoas aptas para atender a pessoa com deficiência. Né? E isso faz com que a gente cerque, de uma certa maneira, o mais possível para que esse sonho não se torne um pesadelo, e sim um sonho, tornar realidade esse sonho. Maravilha. Não sei se deu... Deu para entender, claro, sem sombra de dúvidas. E dormirei hoje à noite pensando num sonho bom, viu, Fátima? Isso, mas sempre a gente trabalha para que ele seja bom. E essa é a vantagem de ter um agente de viagem, um especialista, sempre junto com você, para que, independente do que possa ocorrer, né? Porque eu não mando no avião, eu não mando no hotel, eu não mando no transporte terrestre, né? No receptivo, mas eu vou estar sempre sabendo como lidar com cada questão, né? E sabendo principalmente o que cada cliente necessita para que a viagem dele discorra de uma forma a contento, né? Sim. Dentro do que ele espera e sempre buscando superar Sim. isso também, né? Sem sombra de Que essa é a dúvidas. ideia. Sem sombra de dúvida, Fátima. Você, naturalmente, por trabalhar com esse público, o público das pessoas com deficiência, já é um diferencial importante. Mas eu aproveito para lhe perguntar o seguinte: do ponto de vista de mercado, se você tivesse que falar hoje qual é o seu diferencial, o diferencial da sua agência, do seu trabalho, que itens você citaria? Bom, primeiro que eu faço a inclusão da pessoa com deficiência, né, no turismo. Essa é a minha busca. Então, esse para mim é o meu primeiro diferencial, né? Que além de atender, eu não sou exclusiva no atendimento das pessoas com deficiência, até porque isso excluiria, né? Não incluiria. Eu sou especialista no atendimento e sempre que possível fazer a inclusão da pessoa com deficiência nas viagens já existentes. O item, um dos itens, eu acho que também muito importantes, é que eu desenvolvi uma metodologia no atendimento dessas pessoas baseada na minha prática. Então, eu já tendo a pessoa sabendo quais são as dificuldades, quais são os requisitos. Claro que cada um tem um detalhe, né? Cada um tem as suas peculiaridades, mas, de um modo geral, o que é necessário fazer para que a pessoa com deficiência possa ter uma viagem tranquila e sempre dentro do possível, como qualquer passageiro que não tenha, né, uma deficiência física, auditiva, visual. Então, para que ele tenha os direitos dele garantidos, né, como de qualquer outra pessoa. Além disso, a gente tem eu me preparei para atender tecnicamente, né, e fiz pesquisas de mercado. Então, pesquisas nos principais pontos de turismo, se os hotéis realmente que se dizem acessíveis, né, para receber as pessoas com deficiência, se realmente eles são, ou se é naquela categoria, manda que a gente dá um jeito, né, que não pode ser assim. A lei tem que ser cumprida. Então, a gente fiz uma pesquisa prévia e a gente vai atualizando isso ano a ano junto aos nossos fornecedores, tá? Pesquisa de transporte, que é uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque a maioria dos receptivos ainda não contam com automóveis adaptados, né? Os tours regulares, a maioria, os ônibus não são adaptados ainda. E quando a gente faz uma viagem individual, né, para o cliente, e a gente busca esse transporte, a maioria dos receptivos não tem esse
esse veículo, eles locam ou terceirizam, isso acaba dificultando, né? Mas a gente já tem os nossos fornecedores em cada um desses locais. Então, eu já tenho uma rede dentro da cadeia produtiva do turismo de fornecedores especializados. Então, essa é uma das vantagens também. E, principalmente, eu acho que a questão de estar preparada tecnicamente, dentro da minha prática, já há quase 14 anos realizando esse trabalho, você vai lidando com determinados desafios que você acaba eliminando as possibilidades e se preparando para atender a pessoa e para não ter mais que lidar com esses desafios, né? Então, é diferente de alguém que não está preparado. Qualquer agência pode receber uma pessoa com deficiência querendo fazer uma viagem, mas ela não vai ter esse preparo, né? Hoje a Accessible é pioneira e acho que eu diria que é a única agência no Brasil que efetivamente coloca o passageiro para viajar, né? Tanto que a gente atende o Brasil todo, agências do Brasil todo, para realizar a viagem das pessoas com deficiência, junto com seus familiares, sozinho, junto com sua namorada, para fazer uma lua de mel, para realizar um turismo radical, que ele tenha um salto de paraquedas, por exemplo, né? Tudo isso a gente tem realizado ao longo desses quase 14 anos. Pois é, Fátima. E esse cuidado que você aponta, esses itens que são extremamente importantes para um negócio bem-sucedido, naturalmente trazem de volta o cliente. Eu estou conversando com Fátima Monteiro, ela que é fundadora da Accessible Tour, um nome de referência no turismo acessível no Brasil e fora do Brasil também. Fátima, eu queria que você fizesse uma análise muito breve da acessibilidade no turismo brasileiro. A nossa acessibilidade aqui no Brasil, ela ainda deixa muito a desejar. Mas eu acho que hoje a gente tem um interesse maior por parte da iniciativa privada de se adequar para receber esse público, porque nós estamos falando de um público de 45 milhões de pessoas, né? Isso baseado no censo de 2010. Hoje eu acredito que sejam mais, né? Já é bem mais. Se você acrescentar esse público, o público de idosos, que também são pessoas com mobilidade reduzida e precisam de acessibilidade, né? Mais um outro tanto de pessoas com deficiência temporária, quem se acidenta, quem precisa usar uma cadeira de rodas, usar uma muleta. Então, é um público muito grande, é um número muito grande. E a cultura, a nossa cultura ainda, para olhar para a pessoa com deficiência, ela tem uma coisa meio que assistencial ainda, né? Não olha para a pessoa com deficiência como um consumidor em potencial. Ele quer consumir, ele quer viajar, ele troca o carro dele, ele compra casa, adapta a casa, e ele entra no mercado de trabalho e aí ele vai tirar férias, ele quer viajar, né? E a nossa acessibilidade hoje, muito melhor do que quando eu comecei há 13 anos atrás, quase 14, eu vejo que as companhias aéreas, o tráfego aéreo, os aeroportos, todo esse atendimento está bem preparado. A questão dos pontos turísticos, eu vejo ainda um problema, né? Nem todos têm acessibilidade, até porque a gente tem alguns que você não pode mexer, não são acessíveis, não dá para ser, né? As adaptações são bem rudimentares. A hotelaria melhorou muito, né? Hoje, depois da Lei Brasileira de Inclusão,
uma boa parte dos hotéis acima de 3 estrelas, eles têm apartamentos adaptados, eles são acessíveis, as pessoas conseguem se hospedar. E quando eu estou falando da acessibilidade, veja, a maioria pensa na cadeira de rodas, né? Que a barreira arquitetônica parece que é a mais complicada de se transpor. Mas a gente sempre busca essa acessibilidade, se tem piso tátil, né? Se ele tem um intérprete de Libras na recepção para atender uma pessoa com deficiência auditiva. Então, eu estou falando em nível de todas as deficiências, né? Porque ser acessível para todos. E com autonomia e segurança. Então, os hotéis não são todos, a maioria não atende todos esses requisitos, mas eu vejo que está melhorando muito. O que eu ainda vejo, uma grande barreira que precisa melhorar muito, é o transporte. É onde a gente tem maior dificuldade, né? Hoje, para você agendar um táxi acessível, aqui em São Paulo nem tanto, porque aqui em São Paulo a gente tem uma boa estrutura, mas quando a gente fala do Brasil afora, tem cidade que só tem um táxi. E aí? Muitos caminhos a percorrer, então, né, Fátima? Muitos. E eu acho que tem que se fomentar muito. E a gente tem muito discurso, né, Ednilson? Muito discurso e pouca ação. Então, eu acho que esse seu trabalho é maravilhoso, porque isso ajuda a fomentar, né, clarear um pouco as ideias. A inspirar as pessoas, a gestores, gestoras. Inspirar. Exatamente. Fátima, porque não é só investimento, né? Tem um retorno aí que é bem grande, a possibilidade. Fátima, você começou falando que é uma realizadora de sonhos e agora você vai assumir a potência dessa frase. Assim sendo, do ponto de vista das viagens, de seus clientes, qual foi o sonho que você considera assim extremamente interessante, digno de um destaque, de um grupo, ou de um casal, de indivíduos que sentaram com você e disseram: meu planejamento é esse? Você lembraria de algum que lhe impressionou? Eu tenho um que é o meu case, assim, que não por ser tão difícil, mas pelo contexto geral, de a gente poder atender todos os detalhes. De uma garota de 23 anos, ela é acometida da síndrome ELA, né? E ela já superativa, estudava, tal, mora no Rio de Janeiro. E ela me contatou através de uma divulgação que ela viu da nossa empresa, e ela foi bem taxativa. Ela falou: eu tenho um sonho de viajar para fora do Brasil sozinha. Eu tenho condições, viajo com os meus pais, para lá e para cá, mas eu tenho um sonho de viajar para fora do Brasil sozinha. Você pode realizar esse meu sonho? Aquilo já me impactou pelo perfil, né? E aí entrei em contato com ela, falei: claro, vai ser um prazer realizar o seu sonho. Me diga o que quanto tempo você tem disponível. Aí a gente faz as perguntas, eu tenho um questionário que eu mando, né, prévio, antes de a gente começar a realizar a viagem. E eu mandei o questionário, ela respondeu o questionário, onde a gente pergunta quais são as limitações, quais são as autonomias, né, o que ela gostaria, qual é o sonho. Me passa o seu sonho. Não importa se na sua cabeça ele é possível ou não. E a gente vai tentar chegar o mais perto. E a gente conseguiu realizar esse sonho. Ela foi para Lisboa, ela tinha apenas 5 dias, e como ela não tinha coordenação motora, ela vai perdendo, né, a coordenação motora,
ela tinha uma cadeira motorizada, então uma série de detalhes, né? Uma cadeira motorizada, uma garota sozinha, que precisava de ajuda na sua higiene pessoal, na parte da manhã e à noite, precisaria de um guia especializado para fazer o trabalho. Eu não tinha condições de inseri-la num grupo, porque ela tinha apenas 5 dias e qualquer roteiro, né, regular lá fora é mínimo 7 dias. Então foi uma viagem realmente feita sob medida. E quando estava tudo resolvido, eu me deparei com um problema da ansiedade e da insegurança da mãe, que de um lado queria realizar o sonho da filha, mas por outro, se algo acontecesse, ela não se perdoaria nunca. Então, A culpa, foi né? um verdadeiro coach. A questão da culpa, né? Assim, olha, muito complicado, assim. E para mim foi muito rico, muito rico. Eu até me emociono quando eu lembro disso, porque eu via o desespero daquela mãe. Eu via a vontade que ela tinha de realizar o que a filha queria, o sonho da filha, que da minha parte já estava, né, propenso a acontecer. E na hora de decidir, foram quase 3 meses de coaching com essa mãe, sem a filha saber, para que ela se sentisse segura a liberar a viagem, né? Porque, na verdade, quem ia pagar a viagem eram os pais. E foi envolvida... É maravilhoso, porque a família inteira se envolveu e a cada desafio que a mãe colocava para mim, para que eu pudesse mostrar para ela que era possível, para ela, né? Que era seguro, a gente ia conseguindo, junto com o nosso parceiro, dar a solução. E isto é que faz um profissional melhor, né? Ele nunca diz que não dá. Ele nunca diz que não pode. E com isso, o sonho dela foi realizado. A irmã, que morava em Londres, passou o primeiro dia da viagem com ela, para até se cercar de que o que eu estava falando era verdade, né? Que ela realmente claro. ia estar. E assim, eu lembro que eram elogios, eu ia recebendo as fotos das realizações dela, e a gente conseguiu colocar um cuidador, né, do que ela precisava de manhã à noite. Esse cuidador tinha que ser mulher, e a gente conseguiu que esse cuidador fosse o guia acompanhante dela na viagem, guia motorista acompanhante. Então, ela não trocava de mão o tempo inteiro. Gente. Ela teve uma pessoa com ela, especializada, totalmente assim, competente para realizar tudo que era necessário. Muito forte isso, então, Fátima. Muito forte isso que você traz. Olha, isso é case meu, e assim, a gente usa para mostrar, inclusive nas nossas consultorias, que a gente também faz junto às outras empresas, de que não tem ou não dá. Isso. É aquela história, sabe, Denilson, que a gente põe o pé e Deus coloca o chão. Que maravilha. Então, assim, eu ia pondo o pé, a mãe criava, não é que ela criava, uma ela resistência tinha essas dúvidas. E qualquer familiar faria ela tinha isso, né? muito medo. E toda a família assim, ia falando, não, vamos ver. Aí uma prima aqui de São Paulo me ligou para saber se eu existia, se eu realmente estava apta. E elas estão corretíssimos. Porque se todo mundo fizesse isso, a gente não veria as barbaridades que a gente vê. Lógico. Né? E aí a gente foi mostrando, né? Essa pessoa que cuidou dela tinha assim um portfólio maravilhoso de pessoas famosíssimas, muitos que até já fizeram a passagem, mas que então assim tinha know-how, e a gente foi mostrando a cada questionamento que vinha, a gente foi, e isso eu devo também muito ao nosso parceiro. Mas é aquela coisa, quando a gente tem um propósito e o que a gente faz é bom para todo mundo, né? O universo conspira para que pessoas com a mesma
da mesma linha se aproxime. Então, os meus fornecedores são muito parecidos comigo. Eles têm legado, eles têm propósito, eles acreditam e não fazem caridade, não. Isso é um negócio. A pessoa com deficiência pode e vai viajar, se for através da Accessible Tour. É só você dar condições. Sem dúvida. Fora que é um direito, né? Claro, direito. Antes de mais nada, é um direito. Olha, que fantástico isso que você traz, é uma contribuição importante, não só para o trade turístico em si, mas para as pessoas que escutam, que convivem com algum tipo de deficiência. Quer dizer, depois de um exemplo desse, a pessoa que está com unha encravada ou queda de cabelo jamais vai questionar dificuldades numa viagem. Bom, o tempo é curto, Fátima. Eu queria já deixar aqui um convite para a gente voltar a conversar, mas antes eu queria que você sugerisse um destino, cenário de sonhos para um potencial cliente, uma potencial cliente que lhe procure. Eu tenho vários, mas eu vou citar um aqui que eu acho que é o sonho de muitas pessoas, pela beleza natural, né, pelos encantos, e que é Bonito. Bonito é um destino bem acessível, por incrível que pareça, né? Pode ser que não. Lógico, obviamente que não são todos os pontos que são totalmente acessíveis, mas a gente tem muita condição de realizações. Foz do Iguaçu, que é um lugar também maravilhoso, que é bem acessível, e a nossa 7ª maravilha natural, né? Fora do Brasil, nós temos Portugal, nós temos Espanha, França, Itália, Veneza. A gente tem um passeio maravilhoso em lancha acessível. E hoje nós já temos gôndolas também. Mas falando em Brasil, que eu acho que tem muito para se ver aqui, e já tem bastante coisa que a gente pode ver, assim, oferecer, né, para realizar o sonho. E eu faço um convite também às pessoas que têm sonhos, que tragam para a gente conseguir realizar. E se a gente ainda não realizou, tenho certeza que nós vamos fazer o impossível para isso acontecer. Que bom. Bonito. Isso vai ajudando, vai aumentando o leque de opções, né? Sem dúvida. Bonito que você citou agora, fica no Mato Grosso do Sul, é algo impressionante. Uhum. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 empresas de turismo atendendo Bonito. Por aí você já percebe de que nós estamos falando. Que maravilha. Muito obrigado, viu, Fátima? Tem uma estrutura maravilhosa. Eu que agradeço, Ednilson. Espero ter contribuído dentro das minhas possibilidades. Fico à disposição. E quero aqui inspirar e incentivar as pessoas que atendem, as pessoas que viajam. Que bom. Não deixa de fazer, dá para fazer. Eu quero também agradecer por sua gentileza, por ter saído de sua rotina para conversar com a gente, dizer que a gente deverá falar num outro momento, porque nós temos muito a discutir, e finalizando essa conversa de hoje, caso você queira deixar os seus contatos para que as pessoas conheçam um pouco mais do seu trabalho, pessoas que logo, logo estarão dormindo e acordarão com muitos sonhos, Fátima. Eu sou Fátima Monteiro, minha empresa é Accessible Tour. O nosso site é o www.accessibletour.com.br e lá você vai encontrar todos os telefones, e-mails e os canais, tá, de contato para a gente conversar. Estou aí escancarada esperando a sua ligação. Beijo, Fátima. Você realizar o seu sonho, hein, Ednilson? Sim, lutarei por isso. Lutarei por isso. Muito obrigado mesmo. Eu quero que você saiba desse papel, dessa conversa, né, do potencial que tem uma conversa como essa dentro de um podcast extremamente simples, gravado ao vivo, sem muita elucubração.
porém com ideias transformadoras. Um beijo, Fátima. Outro para você. Fica bem. Tchau. Tchau. E assim terminamos mais um episódio do Cultura e Acessibilidade, desta vez falando ainda sobre turismo acessível com Fátima Monteiro. Até o próximo episódio. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.